Você pode segurar na mão desse querido que está do seu lado? Isso. Uau, dá um sorriso, aproveita aí, vai. Ornamente a igreja com o melhor sorriso que você tem. Meu Deus. Há uma atmosfera de Deus aqui, uma vibração espiritual nesse lugar. Eu não sei se você está sentindo, mas é algo incrível, algo de Deus. Os céus estão ecoando aqui na terra. Os céus estão encontrando a terra aqui nesse lugar. Você pode orar pela vida do teu irmão. Isso. Consagrar o meu lar a ti. Ore pela casa dele, vamos lá. Isso. Nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Isso. Abra a tua voz e declare, profetize sobre a vida do teu irmão. O meu lar a ti, o nosso futuro para te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar a ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa, eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quantos recebem essa palavra? Quantos recebem de todo o coração essa oração que foi feita pela tua vida? Aperta um pouquinho a mão do meu irmão e fala: saiba, meu irmão, a minha oração alcançou o trono de Deus ao teu favor. E eu não tenho dúvida que você será muito abençoado, porque há uma promessa de Deus que está em Josué capítulo 24 versículo 15, de que você e a tua casa, sim, você e a tua casa servirá ao Senhor. Amém? Fala: receba. Eu e minha... Agora, olha só, nós vamos sair dos nossos lugares profetizando essa canção na vida do irmão. Quantos dizem amém para isso? O céu está aberto, eu estou pegando a minha bênção hoje aqui. Amém? Vamos lá, 1, 3, 4, assim ó. Quero consagrar o meu lar a ti. Dá um abraço no teu irmão, profetiza. Diz: olha, seja abençoado você e a tua casa. Te servir com toda a minha... Tá baixo. Entendimento. Hey, quero dedicar o meu lar a ti. Eu e minha casa, declare, profetiza. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Com alegria. Eu e minha. É isso aí. Mas profetiza com fé, declara. A Deus, eu e minha casa serviremos
a Deus. Com alegria, Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Aleluia. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. A última vez, vamos declarar? Declare, declare. Eu e minha... Meu Deus, olha os céus, movimentações de anjos, de ventos aqui nesse lugar. minha casa Sabe, querido? Porque nós estamos profetizando a palavra de Deus, nada mais do que a palavra de Deus aqui, dizendo que a nossa casa, nós e a nossa casa serviremos ao Senhor com alegria. Meu Deus, meu Deus. Ser abençoada minha descendência, frutificará a sua presença Como um bom perfume, teus filhos irão perfumar todas as nações. Eu e minha casa. Meu Deus, que bênção. Pode tomar o seu lugar, que se deixar você fica abraçando, eu sei disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estar aqui nessa noite, nesse ambiente de comunhão, nesse céu aberto. Uau. Há algo de Deus aqui para a tua vida, para o teu coração. Yeshua, estenda suas mãos para cá. Você pode orar por mim? Senhor, eu me coloco ao teu inteiro dispor. Todas as vezes que eu subo nesse lugar, há um temor dentro de mim, pelo simples fato de saber que a igreja é tua, esse povo é teu. E eu sei o quão alto preço o Senhor pagou por cada um. E eu só peço uma coisa ao Senhor: que eu seja apenas usado como um instrumento nas tuas mãos, nada mais do que isso. O Senhor compartilhou o meu coração, que eu possa entregar à tua igreja, e que cada um aqui seja tremendamente edificado. Eu peço ao Senhor que o Senhor me use, e também oro, Senhor, que não haja distração, que o Satanás não venha roubar através das distrações, mas traga cativo todo o pensamento, toda a mente, Senhor, porque a tua palavra, ela cairá em sementes férteis, em solos férteis, que é o solo do nosso coração, porque a tua semente, ela é poderosa para fazer, Senhor, não apenas o fundamento da tua palavra, mas que a tua igreja seja tão impactada que ela venha a praticar o teu evangelho. Eu oro pela tua noiva, eu oro pela prática do evangelho. Nós temos vivido esse tempo, Senhor, onde nós absorvemos tanta informação, mas muitas vezes nós devemos nesse lugar, na prática da tua palavra, na prática do teu evangelho. Mas hoje é a minha oração, que o teu povo aqui, a tua igreja aqui reunida, possa ser tão impactada, que ao sair daquela porta para fora, todos nós venhamos a praticar o teu evangelho
e a tua santa palavra. Ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, pelos séculos dos séculos. A igreja diz: amém. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Diga aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Amém, queridos. Nós estamos vivendo um tempo muito importante. Eu acredito, o céu está movimentando. É forte o que o céu está fazendo. Não é apenas aqui na cidade de Poços de Caldas. Nós que movimentamos espiritualmente fora da jurisdição de Poços de Caldas, pisamos em outras cidades, em outros territórios, a gente percebe que o céu está movimentando, está sincronizado. Quando nós olhamos para Israel, as lutas, as dificuldades, a gente começa a perceber a igreja e o quanto que a igreja tem sido também afetado por algumas situações, porque Satanás ele quer paralisar a ação da igreja. Satanás ele quer paralisar o cumprimento da palavra de Deus sobre a nossa vida. Quantos entendem isso? Então é muito importante que nós venhamos sair desse mundo circunstancial e que nós venhamos entender claramente qual é a verdade de Deus, e que nós venhamos a praticar essa verdade de Deus. Amém? Diga comigo: a prática do Evangelho de Cristo. Isso é algo muito importante para nós. Por quê? Porque o que nós temos visto nesse tempo, de fato, é isso. Tanto nós estamos em um tempo de muita informação, de muita informação, muitos textos, e nós estamos buscando o conhecimento, comendo do conhecimento, mas nós não estamos muitas vezes na posição e no lugar de praticar aquilo que nós sabemos. Pergunta para o teu irmão, fala: você pratica tudo que você conhece de Deus? Sim ou não? Tudo que você sabe, tudo que você já ouviu, será que nós estamos sendo fidedignos à prática do Evangelho? Quantos entendem isso? Ouça isso, querido, isso é muito sério. Por quê? Porque quanto mais nós entramos nesse excesso do saber e quanto menos nós praticamos, esse é o solo perfeito para que Satanás destrua a nossa casa, destrua a nossa família, destrua os relacionamentos. E é exatamente nesse lugar que Satanás tem entrado. É nesse lugar que Satanás tem cirandado. E por mais que a igreja ministre, e eu tenho visto isso, pastores têm falado comigo, falam: mas nós falamos, nós ministramos, nós fortalecemos a família, mas parece que as coisas não acontecem, parece que sai da porta para fora e tudo volta do mesmo jeito. Existe um piloto automático dentro das pessoas, dentro das famílias, e eles gostam de cultivar a amargura, a ofensa, o ressentimento, a mágoa, o medo, a dor, a revolta, a rejeição. Quantos entendem isso? Basta a gente pisar em casa novamente, os pacotes, os lixos, vem tudo. Quantos estão entendendo isso? E nós precisamos combater esse lugar. Quantos entendem isso? Eu quero ler 2 textos com você. Abra comigo em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Vamos ler. O tema dessa palavra é um tema incrível: vivendo o reino de Deus em família. Fala comigo: vivendo o reino de Deus em família. Você já imaginou um negócio desse, irmão? Isso é tão incrível. E são chaves espirituais, chaves proféticas. Por quê, querido? Eu quero te dizer isso. Porque muitas vezes nós falamos: não, eu sou crente na igreja, mas em casa eu não posso falar de Deus na minha casa. No meu trabalho, eu não posso falar de Deus no meu trabalho. Na minha escola, eu não posso falar de Deus. Então as coisas vão fechando o cerco para a nossa vida. E aí a gente percebe o quanto que nós estamos sendo irrelevantes na terra, por saber tanto e não praticar nada. Quantos estão entendendo? E eu preciso entender a força, o poder que há na nossa família. Estenda a mão para o teu irmão e fala assim: irmão, eu estou profetizando. Há um poder, há algo poderoso, e está na tua família. Fala: irmão, não desvie os teus olhos da tua casa, não desvie os teus olhos da tua família, porque você vai viver. Fala para ele: você vai viver o reino de Deus em família.
Uau! Olha só o que está dizendo aqui. Vamos lá comigo. Até nós vamos ler o 13 e o 14. Diz assim. O que está dizendo? 1, 2, 3 e... Suportando-vos. Deixa eu só te mostrar algo aqui. Suportando uns aos outros. Eu não gosto muito. É bom, está na Corrigida Fiel. Fala assim, algumas versões falam suportai-vos. É fácil suportar alguém, irmão? E dar suporte para alguém? É fácil? Sim ou não? Mudou. Só de mudar o termo, muda o coração, é ou não é? O original da palavra não é você suportar a pessoa, é você dar suporte a ela. Quantos dizem amém para isso? Sabe o que está falando? Suportando-vos. Pega na mão do teu irmão. Pegou aí? Fala para ele: se você cair, a minha mão vai te levantar. Como que é a música do Eli Soares? Como que é? E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcançar, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E se eu cair, a tua mão vai me levantar, a tua graça me alcança, o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quantos entenderam essa mensagem profética? Sabe por quê? Você acha que Deus vai levantar você, um anjo vai aparecer? É o teu irmão que está do teu lado. Todos dizem amém. Verso 14, vamos lá. Verso 14 diz: revesti-vos, pois, o quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. 14. E sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Dar suporte, amém? Perdoar e revestir de amor. Olha isso. Olha o que essa palavra está dizendo para nós, relacionado à tua família. Mas aqui, vamos aqui em outro texto. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 14. Mateus capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Vamos fundamentar essa palavra. Nós já fundamentamos em uma canção: eu e minha casa serviremos a Deus. E se eu cair, a sua mão. Olha o que está dizendo aqui: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Vamos lá. Nem se acende a candeia que se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão em casa. Assim resplandeça a vossa luz. Tenda a mão para o teu irmão e leia esse versículo comigo. Vai lá, profetizando, fala: assim resplandeça. Eita glória. Meu Deus. Você está entendendo, irmão? Esse versículo está dizendo que nós somos luz, que é uma responsabilidade para aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Cadê o povo lavado e remido pelo sangue? Essa é uma responsabilidade. Nós somos luz, e que a nossa luz venha a resplandecer diante dos homens. Quantos dizem amém para isso? Queridos, existiu uma época que essa época a família, ela era a maior fonte da pregação do evangelho na terra. O evangelho de Cristo foi tão pregado, e chegou um tempo, o evangelho foi espalhando, chegou um tempo onde as famílias, elas eram completamente firmadas nos princípios e nos fundamentos da palavra de Deus. E era tão incrível, porque as famílias, elas dividiam tudo que tinham, elas dividiam e tinham em comum. Elas viviam nas roças, nos campos, nas fazendas, e elas viviam de colheita em colheita. E toda vez que era tempo de colheita, todo mundo se juntava uns com os outros. O trator do outro não era do outro, vinha aqui para poder fazer a colheita, para arar a terra, e tudo virava festa. Fala então assim, tudo virava festa. E era um princípio incrível.
esse tempo as famílias elas andavam e elas, exemplo, eu conheci um pastor que ele tem hoje uns 80 anos e ele é suíço. Ele, pastor Eliton, ele falou para mim: bispo, eu fui alfabetizado pela minha avó. A minha avó pegava lá na fazenda, trazia todo mundo, ela ensinava a alfabetização, né? E também nos ensinava a palavra de Deus. Eu aprendi a palavra de Deus com a minha avó, com meus tios, com a minha mãe, com o meu pai. E hoje é um pastor, veja bem. E eles viviam e tinham tudo em comum entre si. Essas famílias, elas tinham uma força, elas tinham uma fala através do testemunho. Vira para o teu irmão e fala assim: o testemunho da tua família vai falar em Poços de Caldas. Quantos dizem amém para isso? Essas famílias, elas viviam na Europa. Tem muitos filmes que você vê isso acontecer. Vieram para os Estados Unidos, aquelas igrejinhas com forma igual igreja, sabe? Eu acho que tem tudo a ver com aqui, né? Eu orava para o Senhor quando eu estava no Rio de Janeiro. Eu falei: Senhor, eu quero uma igreja com cara de igreja. Quando nós viemos para cá, o irmão falou: vem cá, vou te levar para uma igreja. Eu pago 1 ano de aluguel dessa igreja aqui. Eu falei: Senhor, tudo bem, mas o senhor foi bem certeiro. Uma igreja com cara de igreja. Gente, nunca vi responder tão precisamente como Deus respondeu. Mas lá nos Estados Unidos, essas famílias foram da Holanda, foram da Inglaterra, foram da Europa. Tudo isso aconteceu naqueles lugares onde as famílias eram fortalecidas. Eles dividiam tudo, cada um ajudava um ou outro. O que plantava feijão, mandava o feijão para aquele que plantava o arroz. E aquele que plantava o arroz, mandava o arroz para aquele que plantava batata. E assim, era incrível. Até a galinha não tinha dono, irmão. Era tanta festa que a galinha ficava no quintal. O que precisava celebrar, a primeira que passava já era. Se acontecer isso hoje, dá morte por conta da galinha. Sim ou não? Se alguém veio matar a galinha do outro hoje. Teve um povo que foi rejeitado nos Estados Unidos, em um condado, em um vilarejo. E esse povo, um povo cristão, de uma família cristã, e eles começaram a plantar abóboras, muitas abóboras. E ali houve um avivamento. Eles plantaram abóbora e a colheita foi tão forte, tão grande, tão esplendorosa, que eles não tinham como, eles tinham de dar abóbora a todo mundo. Eles começaram a ganhar o coração da cidade ofertando abóbora. Sabe o que aconteceu? Surgiu a maior data dos Estados Unidos, chamada Thanksgiving, o Dia de Ação de Graça. Por conta de uma família cristã que foi rejeitada, e ela começou a ofertar e servir, dando abóbora. Aí vem um demoniado e põe e faz a caveirinha, a bruxinha da abóbora, irmão, que é fruto de um avivamento. Quando você está entendendo isso? É sobre isso. É sobre isso. As famílias, elas eram nominais. Como que era? Olha, nós somos filhos da família Oliveira. Cadê os Oliveira aqui? Tem não? Ali, ó. O Richard. Nós somos da família Silva. Não deve ter ninguém aqui, deixa eu ver. Silveira. Moreira, Pereira. E aí vai, olha aí. Eu só não vou falar o Varenga aqui. Pronto. Era assim. Eu fui na Europa, eu falei, quando eu morei em Belo Horizonte, tem um bairro chamado Bairro Silveira. Eu falei, vou morar nesse bairro. As melhores avenidas de Belo Horizonte são com o nome Silveira. Gustavo da Silveira, Roberto Silveira, José Cândido da Silveira. E quando eu fui para Portugal, eu cheguei, eu falei, eu quero saber da história. E eu passei nos lugares, tinha lá os brasões, as ruas, aquelas casinhas antigas. E aquelas vinícolas Silveira. Foi muito bonito conhecer essa história. Isso tudo, eu estou falando isso para você, porque existia no passado uma força evangélica, uma força de poder nominal. E isso vem arrastando ao longo do tempo. Sim ou não? Quer ver? Eu vou provar isso para você. Quando alguém bate uma laje, o que acontece? O
que acontece depois dessa laje? Churrasco. Fala para o teu irmão, churrasco. Faz uma pamonha. Não tem um ajuntamento de pessoas? Tudo vira comida. E é incrível. E eu louvo a Deus por essa igreja, que tudo vira comida nessa igreja. É assim ou não é? Por quê? Porque as famílias, elas tinham uma força de princípio, de fundamento, uma família nominacional. Mas o tempo foi passando, as coisas foram tomando outros rumos. A era industrial, ela apareceu, ela foi tirando o papai da família, e aí começou a distanciar, ter distanciamento. A distância, o isolamento começa a quebrar as alianças, enfraquecer as alianças. Quantos estão me entendendo aqui? Né? E aí então começa a surgir alguns sentimentos errados dentro de nós. Esse sentimento de ressentimento, de mágoa, de dor, de ódio. Aí entrou divórcio, aí entrou os filhos com pais ausentes. E aí começou a virar um caos na sociedade. O que acontece? A família enfraqueceu. Quantos estão entendendo isso? Aí começou a romper, o rompimento da força do nome. Isso vem acontecendo ao longo do tempo, querido. A igreja, o exemplo, a igreja de Jesus Cristo, ela era uma. Fala comigo, uma. Jesus veio aqui implantar o quê? A igreja. Fala comigo, a igreja. Fala, a eclésia. Una. Amém? Mas daí, chegou lá, Constantino olhou e falou, não, eu vou fundar a igreja católica. E fundou a igreja católica. Passou um pouquinho e alguém falou, não, essa igreja tem algumas coisas que eu não concordo. O Lutero foi e fundou, não concordou com a católica e fundou a luterana. Aí a luterana, alguns falaram não, e fundaram lá a igreja anglicana. Aí alguém falou, não concordo com a anglicana. Aí veio o Calvino e falou, não, eu vou fundar a presbiteriana. Aí alguém não concordou com a presbiteriana, certo? E foi lá e fundou a Adventista. Foi Adventista mesmo? Não me lembro. Aí veio, fundou a Metodista. Aí da Metodista eu não concordo. Daí saiu de lá o Joseph Smith e fundou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, os Mormons. Aí alguém não concordou com os Mormons e foi lá e fundou a Testemunho de Jeová. Olha só. Aí na Metodista vieram tudo para a região ocidente, aqui para a região das Américas, e olhou e falou, não, eu quero, nós precisamos fazer uma cruzada, alguma coisa evangelística, nós não podemos ficar aqui nessas quatro paredes. Aí fundou uma cruzada de evangelização. Aí passa um pouquinho, essa cruzada virou quadrangular, Deus e Amor, Brasil para Cristo. Olha isso. E aí, alguém falou, não, eu não concordo com essas igrejas históricas. Foram lá na Rua Azusa, foi um movimento, nós vamos fundar os ministérios pentecostais. Surgiu a Assembleia de Deus. E tudo não concordo. Passa um pouquinho, eu não concordo com essas igrejas, nós vamos ter uma comunidade cristã, evangélica. Daqui um pouquinho, eles pegam e falam, nós não concordamos com essas igrejas, e agora nós vamos fundar as churches de paredes pretas. Quantos estão entendendo isso? Por que eu estou falando isso para você? Porque com o distanciamento da família, com o distanciamento do amor, da força motriz que motivava a família a servir a Deus, que era o elo forte do evangelho, então começou a vir separação. O que era nominacional virou denominacional. Quantos estão entendendo isso? Fala comigo. Era nominacional, tinha força, as famílias tinham força, mas agora as famílias enfraqueceram. Dentro dos lares, as pessoas deixaram de concordar um com o outro. O sacerdote parou de falar. Ouça isso, querido. E aí agora se dividiu nesse sentido de ter várias igrejas, denominações, por conta da discórdia, da discordância de um e de outro. Quando se entende isso? Então, nós chegamos num tempo em que a família, ela perdeu de fato a força dela. Diga comigo, misericórdia. E aí nós chegamos nesse momento, e nós
entendemos esse princípio e nós falamos, gente, como que é importante que a família venha ser fortalecida nesse lugar. E a igreja nós ministramos. Eu sei que os pastores aqui têm ministrado, têm ministrado profundamente sobre famílias, mas nós chegamos num lugar que falamos, meu Deus, parece que nós falamos as coisas, mas não há força na prática do evangelho. Eu gostaria de falar exatamente sobre isso para você. Por quê? Porque é o tempo em que o Espírito Santo de Deus tem falado, olha, é o tempo de fortalecer a família no reino de Deus, para que nós possamos voltar a viver o reino de Deus em família. Mas para isso, nós precisamos quebrar essas divisões, nós precisamos voltar o nosso coração para esse movimento de fortalecimento do lar e da família. Quantos dizem amém para isso? Deixa eu te dizer, você está aqui para ser municiado, para ser fortalecido, sair daqui nessa noite falando, eu tenho um entendimento que a minha família, ela está sendo fortalecida para fazer diferença nessa terra. Quantos dizem amém para isso? E fala para o teu irmão, a tua família está sendo fortalecida para fazer diferença nessa terra. Quantos entendem? Dá um glória a Deus aí. Então, querido, nós precisamos entender que viver o reino de Deus em família é um chamado para a transformação do lar. Amém? É um reflexo dos valores do reino de Deus, como amor, justiça, paz. Por isso que nós lemos esse versículo, de suportarmos uns aos outros. Eu não sei como é a tua estrutura familiar, como que é lá na tua casa, mas ouça isso, querido. O desejo de Deus é que você saia fortalecido, entendido, capacitado, nutrido espiritualmente, para que quando você pisar lá na tua casa, a atmosfera vai mudar, o ambiente vai mudar. Quantos dizem amém para isso? Levanta a tua mão direita para o céu, fala, eu recebo essa palavra. Eu recebo essa palavra. O ambiente vai mudar, a atmosfera vai mudar na minha casa, porque a partir de hoje a minha casa e a minha família será fortalecida no nome de Jesus. Então, querido, essa vivência começa com cada membro do lar, cada membro da casa. Mas você fala, bispo, como que nós vamos fazer isso? Como que eu vou viver o reino na minha família? Qual é a nossa missão? De levar o reino para a nossa casa. De que maneira, bispo? Não apenas ficando com os ensinamentos, mas praticando o evangelho. Diga comigo, praticar. Fala, praticar o evangelho de Cristo. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é cultivar a fé em nossa casa. Diga comigo, cultivar a fé na nossa casa. Quantos dizem amém? Amém, querido? O que é cultivar a fé na nossa casa? É levar para a nossa casa um ambiente de oração. Amém, querido? Nós precisamos reservar momentos de oração juntos. Como que perdeu isso? Nós temos relacionamento. Faz assim com o teu irmão, bate no braço dele assim, ó. Fala, relacionar. É inevitável você não se relacionar com quem está na tua casa. Sim ou não? Divide o mesmo teto, a mesma casa. É inevitável você não se envolver muitas vezes emocionalmente com as pessoas da tua casa. É filho, é pai, é irmão. Por mais que ame, às vezes odeia. Nem todo mundo que vive debaixo do mesmo teto está perto, está próximo. Está perto, mas não está próximo. Fala para o teu irmão assim, você está perto ou está próximo? Quantos dizem amém para isso? Nem todo mundo que está debaixo do teto está próximo, mas está perto. Tem gente que mora debaixo do mesmo teto e não fala com ninguém, não fala. Tem um bico desse tamanho, mágoa, ressentimento, uma série de coisas. Por quê? Porque o diabo já entrou, catou um caminho para destruir, enfraquecer a tua casa, para que você não venha refletir a palavra de Deus, para que a tua família não seja nome nacional na terra. Quantos estão entendendo isso? Então nós precisamos implantar a prática, amém, querido? De oração, reservar momentos, porque nós nos envolvemos no corpo, no relacionamento, nas emoções, mas nós deixamos de orar. Sabe, cadê os papais aqui? Deixa eu te dar uma dica para você. Todo dia de manhã, ore a Deus, leva a sua casa a orar a Deus, em gratidão, abençoa o dia. Tem gente falando, não, eu não tenho tempo para orar de manhã, eu vou orar à noite. Já era, você vai fazer um tanto de caca durante o dia. O horário para você mergulhar no Espírito e entender essas coisas
Quando que é? Exatamente de manhã. Ensina o teu filho, né, a orar. Sentou na mesa, ora, agradeça pelo alimento. Quantos dizem amém para isso? Agradeça pelo dia. Nós precisamos implantar a oração na nossa casa. Nós precisamos implantar a Bíblia na nossa casa. Quantos podem dizer amém para isso? Nós precisamos implantar o louvor e a adoração na nossa casa. Esses dias eu cheguei numa casa, tá o maior sertanejão lá, irmão, pedindo para eu ir lá orar. Olha que eu parei o carro, meu carro é silencioso. Eu não vou nem falar para vocês que estavam cantando lá, que é feio. Aí eu falei, como que é a bênção na casa, irmão? Chama o pastor para orar e está aqui o demônio ministrando. De verdade, irmão. Coloca o louvor na tua casa, gera uma atmosfera, gera um ambiente. Quando chegaram aqui hoje, antes de começar o culto, já tinha uma atmosfera aqui, não tinha? Tinha um ambiente aqui. Esse ambiente você tem que levar para a tua casa. Amém ou não? Fala para o teu assim, leva Deus para a tua casa. Leva o ambiente, a atmosfera de Deus. Porque nós só seremos relevantes como família quando a presença de Deus estiver lá e nós cultivarmos de fato a fé na nossa casa. Segunda coisa, nós precisamos praticar o amor e o perdão. Fala comigo, praticar o amor e o perdão. Fala comigo, amor, perdão, praticar. Mais forte, praticar. A gente sabe de tudo, sabe que tem que perdoar, sabe que tem que amar, mas o coração é duro. Sim ou não? É incrível. O diabo cria pequenas coisas para ficar com um bico desse tamanho. O marido briga com a mulher briga com o marido, e os filhos, e aí está revoltado porque brigou com a mulher, bate nos filhos, revolta, os filhos recebem as pancadas que não é deles. É assim. Nós estamos vivendo um tempo disfuncional, e a gente vem na igreja e fala, deixa eu ir para a igreja, deixa eu ser ministrar, ai, graças a Deus, ai, eu já tenho mais um pouquinho de energia espiritual para suportar mais uma semana, deixa eu voltar para a desgraça do meu lar. Falei. Como você está entendendo? Fala comigo assim, igreja. Fala, edificação da fé. Fala, minha casa, manifestação, prática da fé. Não é para você vir aqui, ai, que glória, que prazer. Não, meu Deus, e chegar lá e não fazer nada. Irmão, é irrelevante isso. Glória a Deus, nós vamos te abraçar como nós te abraçamos. Nós vamos profetizar na tua casa que você e a sua casa vai servir a Deus. Mas se você não chegar na tua casa e não praticar amor, amém? Sacrificial. Filho fez um negócio errado, olha, você errou, mas tem que amar. Amém, queridos? Quantos dizem amém? Tem coisa que você não gosta, mas tem que suportar. Quantos dizem amém? Nós precisamos disso. Nós temos que praticar o perdão. As pessoas, às vezes a gente atende casal, e aí quando começa a entrar nos assuntos, aí eles tiram coisa de 20 anos atrás para acusar um ao outro. Você já notou que às vezes a gente está dentro de casa guardando ressentimento e mágoa de 20 anos? Como que a nossa casa vai ser relevante? Satanás muitas vezes ele não entra no ambiente da igreja, a glória de Deus está aqui, mas ele pega chaves das nossas emoções, dos nossos conflitos, para poder entrar e infiltrar no nosso lar, na nossa casa. Entenda isso, querido. Às vezes até para expulsar o demônio. Vai expulsar o demônio, vai voltar 7 daqui a pouco, porque não vai consertar lá, não vai praticar o evangelho. Como estão entendendo? Isso é sério. Então nós precisamos voltar o nosso coração na prática do amor e do perdão. Quantos dizem amém? Amar como Cristo amou. Diga comigo, amar como Cristo amou. Amém? Ter paciência. Põe a mão na tua cabeça e fala, paciência. Mais forte, paciência. Tem gente que fala, a minha vida tem que ser estudado paciência, meu. É paciência estudar, né? Jargão. Porque eu não estou pronto para ser paciente. Entenda isso. Como que nós precisamos disso? Como que nós estouramos, explodimos? O patrão chama atenção, vai, explode em casa. O mundo te reprime, a tua casa é o para-raio. Tudo explode lá. O lugar que deveria ser um pedacinho do céu, e muitas vezes é um ambiente hostil, de confusão.
Nós precisamos aprender a resolver conflitos com a graça e a disposição de perdoar, amém? Cadê a família aí? Está aí, papai e mamãe, está perto, esposo. Pega na mão do teu esposo, fala assim: olha, eu errei. Diga para ele: eu errei. Me perdoa, eu te amo. Fala, vamos consertar. Quantos entenderam isso? Esse é o sentimento, esse é o lugar. Amém? Quantos dizem amém? Então nós precisamos ter essa disposição, amém? Outra coisa, nós precisamos servir uns aos outros. Esse é o ambiente de servir. Qual que é o tema do mês? Servir é viver. A gente precisa servir. Tem pai que serve assim: toma aqui, menino, vai comprar. Pai, toma. É assim ou não é? Pai, toma, não tem tempo. Uma vez uma criança lá no Rio de Janeiro falou: pai, o que você quer, menino? Eu estou trabalhando. Ele fazia o home office. Pai, eu quero tua atenção. Eu não posso, você sabe que eu estou trabalhando, tenho que sustentar a casa. Por fim o menino falou: pai, quanto que custa, quanto o senhor ganha por mês? Ele falou: então o senhor ganha por mês isso, o senhor ganha isso por semana. Então o senhor ganha isso por semana, o senhor ganha isso por dia. Mas que tanto você está perguntando? Se o senhor ganha isso por dia, então o senhor trabalha tantas horas no dia, o senhor ganha isso por hora. Ele foi lá e quebrou o cofrinho dele e falou: me vende 2 horas do teu dia. Porque a gente quer servir com coisas. Fala para o teu irmão assim: sirva com você. Sabe por quê, querido? Você não foi comprado com coisas. Você foi comprado com preço de sangue. Deus falou: filho, vai lá para a terra. Que? Vai lá, eu tenho uma missão, você precisa servir. Quantos dizem amém? Ele falou: pai, estou aqui, está tudo confuso, disfuncional, desconexo. Então, filho, você tem que ensinar um relacionamento. Deixa eu te dizer, Jesus veio aqui na terra para ensinar um relacionamento com você. Fala comigo: Deus é relacional. Fala: Deus é um relacionamento. Vira para o teu irmão e fala: irmão, você precisa ter relacionamento com Ele. Amém, querido? Deus, não basta eu conhecer Deus. Amém? Não é assim, eu preciso relacionar, eu preciso interiorizar Ele. Quantos dizem amém? Amém? Uma coisa é você saber quem é Deus, a outra coisa é Ele estar dentro de você. É você se relacionar. O João Batista falou: eis aí o que? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele viu Jesus passando. Só que Paulo falou: Cristo vive em mim. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Qual que é a diferença disso? Um viu Jesus para fora, sabia que Ele era. Outro viu Jesus dentro, relacionava com Ele. Quantos dizem amém para isso? Você precisa sair daqui hoje com esse entendimento. Você precisa sair daqui hoje com esse entendimento. Sabe por quê? Com essa inteireza. Cheguei na minha casa, o quê? Jesus chegou comigo, os anjos chegou comigo, o Espírito Santo de Deus chegou comigo. Nós vamos perdoar todo mundo aqui. Glória a Deus, nós vamos amar todo mundo, nós vamos proteger, nós vamos servir. Nós vamos servir. Às vezes é muito mais fácil servir alguém de fora do que os de dentro. É assim ou não é? Eu chamo a tua atenção para que essa semana você possa servir os teus familiares. Faça isso. Papai, sirva a tua família. Mamãe, sirva a tua família. Filhos, sirva os seus pais. Sirva os seus pais. Faz um café na cama, leva para eles. Quantos estão entendendo isso? Esse é o tempo. Bispo, mas eu não tenho mais minha família. Bispo, eu não tenho mais, eu estou sozinho. A Bíblia diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Uau! Ouça isso, queridos. Ouça isso. O princípio do reino de Deus é família. Nós estamos vivendo, olhando os vizinhos sendo destruídos. Nós estamos vivendo olhando a nossa própria casa sendo destruída. Sabe por quê? Porque nós somos denominacionais. Nós julgamos, nós dividimos os sentimentos, nós defendemos o nosso próprio interesse, o nosso ego, o orgulho, a altivez, a forma que a gente lida, como a gente trata, como a gente pensa, a arrogância, a soberba. O diabo, ele implantou, ele inflou dentro da família sentimentos de orgulho para poder separar você das pessoas mais preciosas da tua vida. Quantos estão entendendo isso, querido?
E é por isso que nós precisamos chegar lá municiados. Qual que é a função da igreja? Nós estamos ministrando, mas passa na segunda-feira, começa a explodir mesmo problema dentro das famílias que nós pregamos no domingo à noite. É incrível. Mas você estava no culto, irmão. Pois é. Então um ciclo vicioso, irmão. Por quê? Porque nós não estamos sendo relevantes lá fora. A igreja, ela existe para impulsionar a família. Entende? Nós somos denominacionais. Eu tenho certeza que eu vou falar aqui. Tem gente que fala, olha, tudo bem. Fala até na tua casa que tem pessoas da sua família que frequentam outra igreja. Você pode falar, mas a minha... Não é assim? Porque a gente divide. Porque a gente acha que a nossa é melhor que a dos outros. Daqui a pouquinho não serve a nossa, eu vou para outro, que a outra vai ficar melhor. É assim. O jogo de Satanás é isso. Nós estamos trocando de igreja, nós estamos trocando de família, nós estamos trocando de pessoas. E o que precisa acontecer, bispo? Nós precisamos voltar novamente a correr atrás da galinha que não é de ninguém. Quando você entende isso? Porque nós vamos celebrar junto. Se alguém passou na faculdade, vamos sair para comemorar. Quantos dizem amém? Não é? Se tem alguém que foi curado em casa, comemora. Se tem alguém que foi promovido, comemora. Se teve uma porta aberta, comemora. Só de você olhar a tua família, levantou, tá viva, comemora. Fala para o teu irmão, é tempo de comemoração. É tempo de colheita. Nós vamos entrar em dezembro agora. Sabe qual vai ser o tempo, o tema do mês de dezembro? Fala comigo assim, o mês da colheita. Mais forte, fala o mês da colheita. Fala assim, eu plantei 11 meses e eu vou colher ainda no ano de 2024. E eu vou celebrar com a minha família, porque eu e a minha casa... Vamos dar um aplauso ao Senhor por isso. Aleluia. Aleluia. Sabe o que vai acontecer? Você é filho de quem? Daí você vai falar o nome. Vai falar o nome do teu pai, da tua mãe. Vai falar o nome dos seus filhos. Fala, tem crédito aqui. Eu me lembro, na minha infância, meu pai, muito simples, sem recurso. Mas eu falava, ele falava, você é filho de quem? Eu falava, do Zé Luiz, pode entregar para ele. E eu era fera, irmão. Eu sabia onde tinha caderneta, só para eu comprar um docinho. Ixi, na boa. Depois ele ia perguntar, quem comprou isso aqui? Eram 6, né? 6 filhos, não ia descobrir nada. Tá entendendo? Mas uma coisa é séria, era nominal. A força do Pai estava lá, do nome do Pai estava lá. Deixa eu liberar uma palavra para você, querido. A força do teu nome, do teu caráter, da presença de Deus em você, da unção que há em você, ela vai na frente. E deixa eu te dizer, ela vai criar uma blindagem espiritual. Ei, querido, os teus vizinhos vão saber que tem Deus na tua casa. As pessoas que são seus colegas de trabalho saberão que tem Deus na tua casa. Os teus amigos de escola saberão que tem Deus na tua casa. Porque a tua família, a tua casa é nome nacional, tem um Deus. E ela será conhecida na terra por isso, no nome de Jesus. Vira para o teu irmão e fala, irmão, eu já estou sentindo que nós vamos celebrar. Vira para o teu irmão e fala, irmão, que você viu alguma galinha passando por aí? Haverá sinais. Se não for a galinha, tem uns bezerrinhos lá na terra do irmão Toninho, irmão. Haverá sinais. Ouça isso. Ouça isso. Nós somos, esse sentimento individualista tem que sair de nós. Nós precisamos ser relevantes. Nós precisamos servir em amor. Nós precisamos colocar a mão e falar, estou aqui, irmão. Quantos dizem amém para isso? Estou aqui.
Pergunta para o teu irmão, você está precisando de alguma coisa? Deixa eu poder te ajudar, pelo amor de Deus. Eu preciso te servir. Eu preciso te servir com tudo que é em mim, irmão. Quantos dizem amém para isso? As famílias precisam voltar a ter seus valores. A família precisa voltar a servir a Deus. A família precisa voltar a ter Jesus. Quantos dizem amém? Ah, mas sou eu. Tem Jesus, só você lá, irmão. Quantos dizem amém? Quantos moram sozinhos aqui? Quantos moram duas pessoas na casa? Tem uma força, uma potência lá. Irmão Toninho, nós somos felizes. Eu me sinto igual o Senhor agora. Agora eu fiquei feliz. Por que eu falo isso? Porque nós geramos famílias nominacionais. Os seus filhos, a casa das tuas filhas tem nome. Você está entendendo? Está entendendo? Satanás, quando chega lá, vai ver nome, vai ver ensinamento, vai ver força do reino de Deus, vai ver palavra, vai ver unção. Ei, não tem como mudar isso. Por quê? Porque foi investido. Levanta a tua mão, querido. Nós estamos num ambiente profético. Por quê? Porque o céu está falando e Ele está capacitando você. Ele está capacitando você. Ele está capacitando você, a tua casa, os filhos dos teus filhos, famílias nominacionais. Vocês serão vistos, vocês serão marcados. As pessoas verão, as pessoas verão, as pessoas verão, as pessoas verão. Olharão para você e falar: essa casa ela não negocia o princípio, essa casa não negocia o princípio. Eles têm a presença de Deus, eles têm a presença de Deus. Bendito seja o fruto do teu ventre. Chora bababababa saio. Você vai cultivar um profeta. Shekarabadabassou. Ouça isso. Por muito tempo, um ambiente de confusão na mente, por tudo aquilo que foi gerado ao longo do tempo e da história de vocês. Mas hoje o Senhor trouxe vocês, uniu vocês, segura na mão da tua esposa, para um alinhamento. Há uma aliança de alinhamento. Vocês não vão mais ser aqueles passarinhos que ficam batendo nos espelhos, nos vidros. Não. Deus está alinhando esse lugar. Tirou vocês do opróbrio, da vergonha. Tirou vocês, muitas vezes, da insignificância, da força, muitas vezes opressora da família, para vocês gerarem uma família. Ei, o Senhor está selando esse momento. Vocês serão nominacionais. O teu nome será visto, será conhecido nas gerações. O teu nome será visto e conhecido nas gerações. Chora babababababa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos estão me entendendo aqui, igreja? Quantos estão me entendendo? Vocês também. Em nome de Jesus, eu quero declarar do Senhor sobre a vida de vocês. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segura na mão desse irmão que está aí do seu lado. Segura na mão, começa a profetizar. Fala: nós vamos fazer diferença nessa terra. Fala: nós somos relevantes. Nós vamos praticar a palavra. Nós vamos praticar o amor. Nós vamos praticar o evangelho. Nós vamos praticar o evangelho do reino. A nossa casa será conhecida como a casa de oração para todos os povos. A tua mesa, ela estará posta para servir uma geração. A tua mesa será posta para servir uma geração. A tua mesa, a tua casa, ela nutrirá espiritualmente muitas outras vidas. Xarabababababa. Ei, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, esse selo, eu vejo selos caindo aqui nesse lugar. Eu vejo selos caindo aqui nesse lugar. Ouça isso, querido. Deus está selando pessoas que perderam o valor da casa, perderam os valores da família. Ouça isso. Muitos perderam os valores familiares. Hoje, nessa noite, o céu está ministrando. O céu está devolvendo os valores profundos. Os milagres virão. Os milagres virão. Da onde que vai vir esses milagres? Da força da tua família e da tua casa. Ei, você não vai dividir mais. A tua família não será dividida, ela será fortalecida. Eu vejo raízes, eu vejo fundamentos e raízes, eu vejo asas e destinos. Ei, querido, a tua família, ela vai multiplicar na terra, e você será vista como um nome poderoso nessa terra.
Ei, Espírito Santo de Deus. O meu apóstolo Sacar, ele está lá na Bélgica. Ele pregou para 70 pastores de 70 nações. Ouça isso. Ontem de manhã. E quando aquele pastor com língua inglesa foi anunciar eles fizeram essa reunião numa igreja católica, anglicana. Não tinha imagens. Uma catedral. Foi um evento poderoso, reunindo as igrejas históricas da Europa. Ouça isso. Quando foi anunciar, o pastor principal foi anunciar, falou: nós estamos recebendo o apóstolo Sacar. E tão esperadamente, o fogo que diz que o Brasil tem chegou aqui no nosso meio. Vocês não estão entendendo? Eu falei: meu Deus, sabe o que vai acontecer, irmão? A Europa veio com as famílias nominacionais aqui. O que aconteceu? E a gente, nós somos gerados no Espírito, mas hoje enfraqueceu. Sabe o que vai acontecer? A tua família, ela está sendo formada, ela está sendo fortalecida. Por quê? Porque existe uma expectativa, uma esperança, para que a gente possa atravessar os oceanos e tocar aquele velho mundo com a unção e o avivamento que tem aqui nesse lugar. Ei, ouça isso. Se não for você para pisar nesse lugar, querido, será a tua prole, os teus filhos, serão a juventude que vão tocar e vão chegar lá firmados, chegarão lá fundamentados. Por quê? Porque existe família, existe nome, existe um povo, existem pais espirituais que estão lançando seus filhos. Fala comigo. Vivendo o reino de Deus em família. Aperta a mão do teu irmão aí agora. Fala: vivendo o reino de Deus em família. Fala: não é denominacional, não é de dividir, não é para ressentir, não é para magoar. O meu não é melhor que o seu. Fala: nós somos um. Fala: a galinha está solta, não tem dono. Vamos caçar ela e vamos celebrar, porque é tempo de celebrar. Tem muita coisa para celebrar. Como igreja nós vamos celebrar o reino de Deus. E quantos dizem amém para isso? Fica de pé no seu lugar e começa a celebrar, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos. Levanta do teu lugar e vai cantando, segurando a mão do teu irmão e diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa bem alto. Levante a mão do teu irmão, diga: eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Segura aí ainda. Olha isso, ouça. Cadê os esposos, maridos? Estão pertinho aí? Olha bem nos olhos do teu esposo, da tua esposa aí. Fala assim: todos os problemas são pequenos diante da dimensão da graça de Deus na nossa vida. Fala: nós vamos suportar, nós vamos passar, nós vamos resolver, nós vamos perdoar, nós vamos amar, nós vamos nos amar, nós vamos amar nossa família, nós vamos amar os nossos pais, e nós seremos referência, porque nós somos nominacionais. Pode falar assim, agora um pouquinho da pretensão. Fala: nós seremos grande no mundo espiritual. O reino do Espírito vai nos enxergar, vai nos ver, verá os nossos filhos e enxergarão príncipes, princesas, profetas,
Homens e mulheres de Deus que vão fazer diferença nessa geração. Receba em nome do Senhor Jesus. E eu quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir com toda a minha força e entendimento. Quero dedicar o meu lar. Levanta a mão do teu irmão bem alto e diga, eu e minha. Eu e minha casa serviremos a Deus. Diga, igreja. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu quero ouvir só a igreja agora, bem alto. Diga, só a igreja, diga. Eu. Estenda a mão para a tua casa agora. Profetiza, libera. Libera palavras de bênção sobre a sua família. Libera sobre aqueles que são seus. Isso. Anjos do Senhor. Anjos do Senhor estão sendo liberados para trabalhar ao redor da tua casa, para proteger a tua casa, o ambiente, a atmosfera da tua casa. Isso.